vez. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar falando da disciplina. Tem criança aqui hoje, né? Glória a Deus. Não ser disciplinada. Disciplina é coisa boa. Disciplina quer dizer, né? Aprender. Eu vou continuar seguindo a proposta que a gente fez na segunda-feira, a gente ir seguindo o que eu passei, o material que eu passei para vocês, para que, surgindo, né, qualquer dúvida, a gente possa tirar durante o estudo, até depois dele, em outro momento, mas para que o material seja melhor aproveitado. E um dos direcionamentos, um dos motivos que temos sido direcionados a fazer esse material não impresso, né, mas escrito, é que você pode utilizá-lo em qualquer outro momento, no evangelismo, em um estudo pessoal, né, em um estudo em grupo. Isso não fique somente aqui no nosso meio, mas que frutifique. Então nós paramos na segunda-feira, no ponto 4, e a gente ficou de falar sobre Tito, capítulo 3. Tito fica no Novo Testamento. Faz parte de uma das cartas pastorais, como os irmãos já conhecem. E nessa carta o apóstolo Paulo também nos ensina acerca de disciplina. E como já foi falado, eu só vou lembrar para vocês aqui que nós estamos no ponto 4, que fala do fundamento, né? Fundamento da disciplina. Por que nós devemos disciplinar, como devemos disciplinar, como já foi dito aqui. Então, tudo isso é importante, porque, como nós falamos também na segunda, um dos maiores problemas da disciplina é que, para que a sua eficácia realmente seja atingida, é necessário que a igreja esteja unida. Então, quando você aplica ou participa de algo, né, relacionado à disciplina, e somente uma parte da igreja está se dedicando a isso, acaba que a disciplina não consegue ser feita da maneira correta, né? Já demos exemplos em relação a isso. Então aqui, vamos falar de Tito agora. Tito capítulo 3. Versículos 10 e 11, como está aí na anotação de vocês. Ao homem herege, inclusive o irmão José tinha até comentado sobre esse texto na segunda-feira. O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, veja que o apóstolo Paulo coloca essa exortação junto com outras exortações que diz respeito à vida na igreja. Só para que a gente consiga entender que não está solto, capítulo 3, Paulo fala coisas como, versículo 2, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados. Versículo 4, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está mostrando como nós devemos nos entregar sem restrições às orientações que são ensinadas na Bíblia. Por isso ele diz aqui, cuidado, versículo 9, com questões loucas. Você fala, eu estou numa igreja ou estou num hospício? Às vezes é o mesmo lugar, né? Mas não entre em questões loucas. O que seria questões loucas? Debates que não vão levar a lugar nenhum. Então uma pessoa chega e diz, eu quero que você me explique biblicamente a vida dos dinossauros e a extinção dele. Eu digo, vá ver Jurassic Park, né? Você é mais edificado. Tem Jurassic World também, né? A outra trilogia. Não é o nosso papel. Vá assistir os Flintstones, né? Os Croods, tem um monte de coisa que pode, né, de repente te ensinar. Nosso papel
é falar as verdades da Bíblia. Então, nós não temos que entrar em qualquer outro. Aí, vida alienígena. Eu disse para os irmãos que eu assisti recentemente, né? Meio que fui obrigado a assistir. Não foi de todo ruim, não, viu? Um filme que até está indicado ao Oscar, acho que é Devoradores de Estrela. Fala, né, de astronomia, perdão. E aí você tem lá no filme, né, um alienígena. Não vou dar spoiler. E aí você vai ver que tem gente que entra nesse debate: pastor, eu queria até acreditar na Bíblia, mas assim, eu acredito em ET. E a Bíblia não fala de alienígena, de vida em outro planeta. Como é que pode um universo tão grande, só tem vida aqui na Terra? Está vendo que isso não tem sentido? Por mais que a gente falando isso aqui no púlpito pode parecer, né, engraçado, mas são coisas que você vai encontrar todo dia. É mais fácil para as pessoas acreditar em OVNI do que acreditar que Cristo morreu pelos nossos pecados. É mais fácil, muitas vezes, você acreditar que existe vida em Marte do que acreditar, né, que Jesus está ao seu lado e vai te ajudar em todas as suas aflições. Porque, como a gente falou na segunda-feira, uma coisa é a gente dizer que acredita. Outra coisa, efetivamente, é a gente viver como quem acredita, né? Eu escrevi até um artigo hoje à tarde que fala um pouco também sobre esse tema. Genealogias, né? Pessoas que estão preocupadas com o passado demais. Contendas nos debates acerca da lei. Pode comer peixe, pode comer carne de, sei lá, né, de cachorro. Na China, comer carne de cachorro é normal. A gente fala isso aqui, né? Se a gente chegar na Índia e dizer que está comendo um bife de vaca, capaz da gente ser preso. Porque lá a vaca é um animal sagrado, segundo a tradição deles lá. No nosso caso já é o contrário. A gente não come cachorro, mas come a coitada da vaca, né? Então, veja que muitas coisas têm mais a ver com usos e costumes do que propriamente com a verdade. E muitas pessoas ainda são levadas por isso, essas questões tolas, né? Come fruta, come verdura, que ideal é que você fosse saudável. Agora, se você não comer fruta e verdura, há a possibilidade de você ir para o céu mesmo assim, né? Porque não vai para o céu quem come fruta e verdura, vai para o céu quem crê em Cristo. Então é por isso que essas questões, né? Guarda o sábado, guarda o domingo. A minha orientação é que você deixe o dia em paz. Não guarde ele, porque ele não é só seu. O sábado é de todo mundo, o domingo é de todo mundo, né? Então, não, a gente vai viver para Cristo todos os dias. Agora a gente vai entrar em contenda em relação a isso. Por exemplo, recentemente, no nosso caso, a gente teve o culto domingo num horário diferente, foi de noite, né? E aí tem que ser de manhã, tem que ser de noite, tem que ser os 2 turnos, tem que ser 3 turnos, 4 turnos, 5 turnos, e sempre esse debate acerca de coisas que não são centrais. Mas infelizmente as pessoas na igreja, em virtude dessa grande, né, luta que ainda travamos da carne e do espírito, se trava debates mais sobre coisas que não são essenciais do que as coisas que são essenciais. E Paulo está dizendo: não sigam esse caminho, porque são coisas inúteis e vãs. E aí é justamente nesse sentido que aparece essa afirmação que a gente leu. Por isso que eu tive esse cuidado de apresentar a passagem para vocês, como a gente sempre faz aqui, que ela não surgiu sozinha, né, como uma frase solta, mas diante de um contexto, né, como já vimos aqui. Ao homem herege, e o que seria herege? A palavra herege, irmãos, em outras traduções, ao homem faccioso, né? Então, herege, ela até é uma palavra muito próxima daquilo que a gente entende também como facção, divisão, né? Aquele que está procurando dividir, seja por uma temática, seja qualquer motivo, mas ele está procurando trazer divisão ao corpo de Cristo. Esse é o sentido de herege. É por isso que em algumas traduções tem ao homem faccioso, ou seja, aquele que quer trazer algum tipo de divisão e contenda ao grupo. Depois de uma e outra admoestação, evitam. E aqui a gente vai ver que
o ensinamento de Paulo, ele vai de encontro ao ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, em relação a não dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. O homem faccioso aqui, ele seria, né, identificado como um cão. Por quê? Porque está debatendo, discutindo em relação a ensinos que deveriam ser aprendidos e praticados, nunca jamais serem usados como elemento de divisão na igreja. Por isso não há vantagem em ficar tentando convencer uma pessoa que já decidiu publicamente não acreditar, e já expressou isso. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. E aí o apóstolo Paulo, ele nem diz aqui que você não pregue para essa pessoa, não exorte essa pessoa. Ele diz, nem fale com essa pessoa. Outro ensino de Paulo nessa mesma direção é quando ele vai falar dos falsos irmãos, em 1 de Coríntios. Porque ele vai dizer, com esses nem comais, ou seja, não tenha comunhão, e deixe claro que você não tem comunhão com essa pessoa, para que as pessoas do lado de fora não achem que está todo mundo no mesmo pacote. Então a gente tem que tomar cuidado. Versículo 11, sabendo que esse tal está pervertido. E a palavra pervertido aqui, irmãos, não tem a ver com imoralidade, mas tem a ver com você perder o seu objetivo. Então é isso que é perverter. Então vamos imaginar qual seja o objetivo do vento: ventar. Então imagine que o vento deixasse de ventar, ele perverteu, ele perdeu o seu objetivo. Qual é o propósito do cristão? Glorificar a Cristo. Qual é a nossa missão? E essa missão é para todos, de forma indistinta. Pregar o Evangelho e nos admoestarmos aqui dentro, nos estimulando ao amor e às boas obras. Claro que cada um tem o seu talento específico para contribuir com isso, mas é uma missão de todos. Sabendo que esse tal está pervertido. Então, o que é a pessoa pervertida aqui nesse contexto? É a pessoa que não está comprometido com a missão. Ele não está inserido na missão de Cristo. Pelo contrário, ele se apresenta como igreja para fazer a sua própria missão. Então isso é perverter, né? E peca, estando já em si mesmo condenado. Percebeu? Então, cuidado. Agora, como a gente já falou aqui no texto que eu escrevi para vocês, Paulo está mostrando que o homem faccioso, ele quer divisões de forma persistente e a sua rebeldia é firme. Por isso, não contender com essas pessoas. E não é só não contender com essas pessoas, é o que está escrito aqui: evitam. Então, não tenho nada para falar com uma pessoa que está agindo dessa forma. Ainda em relação agora a 2 Tessalonicenses capítulo 3, vamos lá? Vem. 2 Tessalonicenses, fica logo depois de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre o afastamento em relação ao irmão desordenado. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Agora no versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é aplicar aquilo que a gente já aprendeu. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Fala justamente no exercício da disciplina. Mandamos-vos, porém, irmãos, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, que significa vos apartar. E você já viu essa palavra, o próprio Senhor Jesus fala que dirá naquele grande dia: apartai-vos de mim,
vocês que praticam, que vivem na iniquidade. Então, apartar significa separação, né, voluntária. Aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. O que significa desordenadamente aqui? Que não segue as ordens. Mais uma vez, né? Existe aquilo que nós devemos fazer, existe aquilo que na maioria das vezes a nossa carne quer fazer. Como nós já aprendemos, a carne e o espírito estão em um intenso combate que não vai acabar até a nossa entrada no céu. Por isso, desordenadamente aqui fala desse irmão que faz o que quer, sempre nessa expectativa de que não vai haver consequências. Um exemplo de uma pessoa desordenada, um exemplo que talvez a maioria conheça, porque vocês estão familiarizados com o peregrino de Jambânia, é aquele jovem, né, chamado de ignorante, que procura chegar no céu do seu jeito. Então é alertado por cristão: cadê o certificado? Ou não é dessa forma que tem que se fazer, ou não pode pular um muro, tem que entrar pela porta. Mas todo mundo lá na minha cidade faz isso. Então, desordenadamente está nos mostrando que existe na igreja ordem. E ordem aqui não no sentido de mandar uns dos outros, mas no sentido de normas pré-estabelecidas por Deus para a nossa convivência, inclusive. Seja aqui dentro, seja lá fora. Então, o Senhor estabeleceu como as coisas devem ser feitas. E quem não faz da maneira como o Senhor estabeleceu, está agindo de forma desordenada. Então, desordenadamente aqui não é algo subjetivo. Não, está alinhado com a questão das normas estabelecidas pelo Senhor na sua palavra. Então, se a pessoa, por exemplo, né, frequentar os cultos. Eu gosto sempre de falar isso, não sei porquê. As pessoas, né, não gostam que eu fale. Deve ser por isso que eu falo, sei lá. Então, frequentar os cultos é ordem ou não? Sim. E a pessoa que frequenta esporadicamente está ordenado ou desordenado? Desordenado. Você percebeu? Então, claro que a pessoa faltou 2, 3 cultos, não fale mais comigo. Não é assim, né? Mas todas essas coisas devem ser levadas em consideração. É como quando você vai fazer uma triagem num paciente, e aí ela está com a temperatura do corpo um pouco elevada. Então você vai anotar aquilo, mas você vai olhar também se tem a presença ou não de outros sintomas. Por exemplo, se tem só uma elevação leve da temperatura, não vai se fazer nada, vai aguardar, toma um banho frio, faz alguma coisa, porque você não pode fechar um diagnóstico só com esse sintoma. Mas se aparecer dor na garganta, dor no ouvido, né, aí você já vai em outra direção. A mesma coisa, nós temos que procurar, né, agir de maneira ordenada. E uma vez que você age de maneira ordenada, fica claro quem não está agindo de maneira ordenada. Por exemplo, irmãos, quando o sinal está vermelho, é para a gente passar, ninguém vai falar, só as crianças. Não? Não? Eu pensei que passava no vermelho. Sim. É no vermelho? Não, gente, é no verde. É para você atravessar a rua, você vai atravessar quando o sinal está vermelho, para o carro, né? Mas para você tem que estar verde. Imagina que eu estou dirigindo um carro e o sinal para mim fica vermelho, eu vou passar ou vou parar? Vou parar, exatamente, né? Então, se você para, o de trás não parou, ele bate em você e ele ainda reclama, e aí, parou? Meu amigo, o sinal é vermelho, né? Então é isso, ficar claro quem está de maneira ordenada e quem está de maneira desordenada. Então, existem leis de trânsito, não sei se você sabia, mas elas existem, né? Então, você tem a pessoa que obedece às leis de trânsito, e você tem a pessoa que faz as suas próprias leis.
Então imagine ter um lugar que é proibido estacionar e a pessoa estaciona. Ah, mas é rapidinho. Mas não pode estacionar nem parar. É aquele né, cruzado. Não pode nem rapidinho. Ah, não, mas é porque é uma... Não tem isso. Então fica claro, quando você está querendo viver de maneira ordeira, vai ficar fácil identificar as pessoas que agem de maneira desordenada. Por que para nós muitas vezes é difícil? Porque a gente também não está querendo viver de maneira ordeira. Então a gente normalmente faz vista grossa para erros que a gente também comete. Ah, mas quem é que não estaciona assim em lugar que não pode? Você não deveria. Por exemplo, na porta de uma garagem, a pessoa precisa sair com urgência e seu carro está lá na porta. Está certo isso? Não. Ah, mas eu não sabia que ia demorar, eu pensei que ia ser rapidinho. Então fica claro que aquela pessoa agiu segundo os seus próprios interesses. Não está respeitando as regras que foram determinadas pela sociedade que ela faz parte. Por quê? Porque se fosse no seu caso alguém estacionando na sua porta, como é que você reagiria? Se seu filho estivesse doente, você precisasse sair com urgência. E aí vai procurar a pessoa que é dono do carro para poder tirar. Você ia ficar satisfeito? Então, desordenadamente é justamente as pessoas que escolheram não seguir a Bíblia. E olha que coisa, tem se tornado a coisa mais comum, por incrível que pareça. Por isso a gente falou da importância da disciplina, para a gente não normalizar pecado. Porque a gente começa a medir o certo e o errado pelo que as pessoas fazem e pelo que as pessoas não fazem, quando na verdade não tem nada a ver. Se as pessoas decidirem hoje todo mundo desobedecer determinados preceitos do Senhor, como por exemplo a fala do Senhor em relação a gênero, quase ninguém considera, mas continua valendo. Então, e qual o papel da mulher na igreja? O Senhor já disse. Agora, vocês sabem, tanto quanto eu, que isso não tem mais voz na maioria das denominações. Deixou de valer? Não. Não deixou de valer. Então, desordenadamente nesse sentido, as pessoas que escolhem e deixam bem claro que não estão sendo ordenadas pela Bíblia. Aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Versículo 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Olha o apóstolo Paulo falando que você deve imitar o que é bom e você deve rejeitar o mau exemplo, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo falando principalmente de pessoas que ficam ociosas. Uma das coisas mais nocivas à alma humana hoje em dia são as mídias sociais. Então, é por isso que as pessoas hoje em dia estão nessa conexão com o celular. Porque às vezes você vai no banheiro, você leva o celular porque você fica atualizando o feed, né? Do Facebook, do Instagram, sei lá qual é a mídia social que você tem. Então, você quase que não tem tempo para pensar na sua vida. Porque o tempo todo você está recebendo esse tipo de informação, sem muitas vezes sequer processá-lo. Já foi identificado pela ciência, né? Um tipo de vício agora, esqueci o nome, é download, alguma coisa assim, que é você ficar descendo o feed o tempo todo, principalmente aqueles vídeos, porque como essas mídias sociais, elas têm um algoritmo, e esse algoritmo é uma inteligência artificial que vai tentando decifrar você, o que você gosta. Então, por exemplo, um vídeo que você curtiu, um vídeo que você viu até o fim, uma temática que você viu de forma recorrente, aquilo vai mudando o algoritmo e ele vai fornecendo para você vídeos exatamente que você gostaria de ver. E existem pessoas que ficam hipnotizadas. Isso não sou eu que falo, não, são artigos científicos. Né? Aí fica só descendo. Né? E já existe também, né,
comprovação de que as pessoas não gostam de conteúdo profundo, nem nada que force elas a pensar. Elas querem coisas bobas, né, que não forcem você a raciocinar. E tem que ser pouco tempo. Por isso você tem o TikTok, que não são nem vídeos curtos, são vídeos curtíssimos. Mas como é que pode vídeos tão curtos e a pessoa passa 2 horas ali? Que vai fornecendo somente coisas que agradam a sua carne. Há estudos também que apontam para a produção de uma substância no organismo, quando você faz isso, chamada dopamina, que é a substância que é responsável pela pessoa sentir prazer. E a pessoa sentir prazer não tem problema. O problema é você achar que a vida é sentir prazer. A vida não é sentir prazer. A vida é viver. Sentir prazer está relacionado com quando você faz as coisas da maneira certa. Então, quando é que o seu corpo libera a dopamina da forma correta? Você aprende uma coisa nova, você vence um novo desafio, você consegue suportar uma pessoa insuportável por algumas horas. Haja dopamina, né? Então aquilo vai sendo gerado no seu organismo. Mas quando você força sua cabeça, né, a achar que dopamina é você fazer isso com o dedo, você já imaginou? Aí quando disser assim, é por isso que ninguém quer se esforçar para perder peso. Por quê? Não quero, eu quero manjar. Ninguém quer, porque eu quero a dopamina fácil. Eu quero sentir a mesma coisa sem me esforçar em nada. Então isso também é perverter. Eu estou falando isso porque, por mais que seja artigos científicos, a ciência é só uma maneira da gente decifrar o que Deus fez. Então, por exemplo, quando você estuda astronomia, você descobre estrelas, planetas, quem foi que criou tudo isso? Deus. Toda vez que a gente fala de ciência, você está falando de criação. Porque Deus criou todas as coisas, pelo menos é assim que o cristão deveria se relacionar com ela. Então o apóstolo ele fala sobre a gente se afastar. Então quem é que tem que se afastar do irmão desordenado? O irmão desordenado ou você? Tem gente que ainda fica sentida, porque o irmão desordenado não quer mais conversar com você. Isso é livramento. Tem determinadas pessoas que começaram a me evitar, que eu tive que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu acho que eu não conseguiria eu mesmo, né? Eu ficaria com receio de estar fazendo na carne. Mas foi a própria pessoa, o Senhor autorizou. Então, cuidado. Agora eu queria entrar com vocês no 5º ponto, que vai falar justamente sobre a natureza teológica da disciplina. E toda vez que você ouvir essa expressão teologia, significa estudar o que Deus falou. Então toda a nossa teologia está restrita à Bíblia, né? Então para nós não deve ser visto como um termo assim, né, longe, mas pelo contrário, teologia significa estudar as coisas que Deus revelou pela sua palavra. Então, qual é a natureza da disciplina? A primeira, como não poderia deixar de ser, o atributo de Deus que está elevado à terceira potência, a santidade de Deus. Então, a disciplina decorre da santidade de Deus. Hoje, por exemplo, Abraão, como muitos, a própria palavra vai dizer que ele é, né, o primeiro da fé, pai da fé. Ele teve que ouvir do Senhor: olhe, você seja santo, porque eu que sou o seu Deus, sou santo. Então, a orientação de Deus é sempre em relação à santidade. E a disciplina é uma das formas de manter a santidade do Senhor, não somente intacta, porque isso para nós não é suficiente, mas em constante crescimento. É o que nós já aprendemos, por exemplo, em Apocalipse. O santo santifique-se mais ainda. Nós já aprendemos em 1 Coríntios que o cristão está crescendo de glória em glória. Isso fala inclusive em relação à santidade. Vamos aprender na Bíblia que sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Então a disciplina ela é extremamente necessária para nos impulsionar a nos santificarmos cada vez mais. Então nós vamos aprendendo as coisas que Deus gosta, vamos aprendendo as coisas que Deus não gosta, e nós vamos apresentando ao Senhor
a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda natureza teológica da disciplina decorre do senhorio de Cristo. Então, a igreja tem dono, a igreja pertence a Cristo. Então, a igreja não pertence a homens, ela pertence a... Pode, claro, você não está preso aqui não. Nossa Senhora, vocês também não estão presos não, viu? Sejam livres. Essa daí mesmo tá... Vou fugir. Olha, fique tranquilo. Se vocês quiserem poder ir depois voltar, viu? Fique tranquilos. Então, a disciplina decorre do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor da sua igreja. É por isso que nem eu nem você temos direito, né, de dizer que determinadas coisas que o Senhor mandou serem feitas não precisam ser feitas. Hoje é o que tem acontecido em muitos lugares, para que as pessoas se sintam bem, né, nesse ambiente que a gente costuma chamar de igreja, mesmo não sendo, em muitas situações. As pessoas vão deixando de lado pontos fundamentais daquilo que diz que um lugar é igreja, para que o grupo que está ali reunido se sinta bem. Como na época de Jesus, as pessoas transformaram o templo, que foi feito para que as pessoas adorassem a Deus, da maneira como Ele instituiu, mas elas transformaram aquele lugar, que era casa de oração, em um covil de ladrões e salteadores. Então, eu não posso dizer que você, por exemplo, não deve dizimar. Eu não tenho esse direito de te enganar. Eu não posso dizer para você que o dízimo, né, é secundário no seu relacionamento com o Senhor, porque eu estaria sendo infiel com a palavra e eu estaria enganando vocês. Infelizmente, muitos aderem a esse tipo de prática. Né? Falar o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Então a disciplina ela é necessária, principalmente para nos mostrar que a igreja tem dono. Cristo é o Senhor da sua igreja. E aqui nós ensinamos: corrigir, restaurar e zelar pela pureza da igreja é obedecer ao governo de Cristo. O terceiro ponto daqui, no nosso ensino hoje, é a natureza orgânica da igreja. A igreja é um corpo. Então, imagine que você tem um problema no olho. Se você para de enxergar, ainda que seja temporariamente, isso vai acabar, né, gerando consequências em todo o corpo. Como é que você vai andar agora, se você não está mais conseguindo enxergar para onde você está andando? Imagine que você queira pegar um objeto. Como você vai pegar aquele objeto se você não está mais enxergando? Então, pelo fato de nós estarmos ligados, né, como um corpo, nós necessariamente devemos... Já vai? Já vai? Não? Fique tranquilo. Então, como eu disse a vocês, essa necessidade de todos nós estarmos juntos no propósito. Então, se uma parte do corpo decide por uma coisa, outra parte do corpo decide por outra, vai acabar prejudicando todo o corpo. Então, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo age em relação à igreja de Coríntios, porque a inatividade da liderança em Coríntios estava prejudicando todo o corpo. E um jovem, né, estava transmitindo uma mensagem completamente diferente da que Jesus ensinou em relação a relacionamentos íntimos. E era preciso que a igreja agisse, nesse caso, de forma contundente, para ensinar a respeito da natureza do Senhor. Quarto, ela decorre da seriedade do pecado. Então, o pecado é coisa séria. O pecado é o que faz o inferno estar cheio. E, em relação ao inferno, o céu está vazio. Né? Porque a quantidade, né, de pessoas que vão para o inferno é muito maior do que as pessoas que vão para o céu. Então, o pecado não é um tropeço inofensivo. Então, quando você não ama a Deus, isso não é algo inofensivo. Quando você não obedece a Deus, isso não é algo inofensivo. Né? É algo extremamente violento.
Eu, pegando esse exemplo, que eu sei que vocês amam, né, sobre dízimo, uma vez que todos vocês são de uma generosidade exemplar e de uma obediência fantástica. Então, no dízimo, o que o Senhor ensina em Malaquias? Que as pessoas que não estavam fazendo isso da forma correta, elas estavam roubando a Deus. Roubando a Deus. Você sabe o que é roubar? E a diferença, por exemplo, de roubo e furto? Roubo fala de violência. Furto você pode subtrair. Não pode não. Mas furto é você subtrair algo de alguém sem o uso de violência. Teve uso de violência, já não é mais furto, já é outra modalidade penal, é o roubo. E qual é o verbo que está lá em Malaquias? Roubo. Então o Senhor se sente violentado pelas pessoas que agem dessa forma. Então veja como é importante para nós, na qualidade de cristãos, não sermos, negligentes em relação ao trato com o pecado, nem na nossa vida, nem na dos outros. Porque aquela pessoa que tolera o pecado, ela escolheu não agradar a Deus. Então é preciso que a gente mostre para todos que a gente leva o pecado a sério. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: olha, se a sua mão direita te faz pecar, arranca. Pode, claro. Então, voltando aqui. Agora eu vou partir para o ponto 6, tá certo? A disciplina, e foi uma das coisas até que eu acho que o irmão colocou hoje, Hebreus 12, não foi? A disciplina como uma expressão do amor de Deus. Vamos lá, em Hebreus 12, essa passagem que todos vocês estão familiarizados. Hebreus capítulo 12. E a gente está estudando Hebreus, E é estudando Hebreus que a gente foi pela confissão de fé, não foi? E daqui a pouco a gente volta de novo a falar de fé e a falar de Hebreus 12. Mas, Hebreus 12, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, em algumas traduções assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja que o exemplo principal aqui é Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, o propósito da disciplina é nos fortalecer, mas, infelizmente, a maioria das pessoas que não disciplinada enfraquece. Então, aqui, não sei se você já viu, mas quando é necessário qualquer correção mais direta, as pessoas que são corrigidas, elas se sentem vitimadas, ofendidas, agredidas, maltratadas. E por que se sentiriam dessa forma se a disciplina é uma expressão de amor? Justamente por conta do orgulho. Então, nós, por mais que a gente diga, nós somos humildes. Você sabe que a pessoa que diz que é humilde já é de um orgulho tremendo. Mas, fora isso, a gente se acha humilde. E na grande maioria das vezes, isso revela o tamanho do nosso orgulho, muito maior do que a gente conhece, e nos impede de aprender o que a disciplina tem a nos ensinar. Então, infelizmente, no ambiente da igreja, isso fica muito visível. As pessoas, elas não gostam de ser repreendidas.
Elas não gostam de serem questionadas. E por quê? Porque elas apreciam um ambiente desordenado, que é o que a igreja não pode ser. Então, nós não devemos contribuir com o erro, pelo contrário, nós deveríamos combatê-lo. Aqui no versículo 3, considerai, pois, versículo 4, ainda não resististes até o sangue. Ele diz, vocês ainda nem morreram. O sangue aqui, irmão, não é aquele arranhãozinho que saiu 2 gotinhas de sangue e até um corte profundo, não é isso. Está falando de jorrar sangue de você. Ele está dizendo, você não morreu, você está vivo. Quer dizer que se Deus não te matou por meio da disciplina, então é disciplina, não é juízo. Porque se você tivesse morrido, era juízo, né? Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Mostrando que, na maioria das vezes, na nossa luta contra o pecado, nós estamos sendo reprovados. Nós não estamos combatendo na intensidade e na entrega que deveríamos. Versículo 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Versículo 5 ainda. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Então, não despreze a correção do Senhor. Quando é que nós desprezamos a correção do Senhor? Quando a gente acha ruim, quando a gente fica de birra, quando a gente diz, se é assim então não faço mais, estou de mal, né? Então, atitudes extremamente maduras que permeiam o cenário da igreja evangélica hoje. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies. E desmaiar aqui não fala de você desmaiar propriamente falando, mas desmaiar aqui fala no sentido de paralisar, né? De se sentir agora desmotivado para continuar na caminhada. Não desmaies quando por ele fores repreendidos. E é justamente às vezes aquilo que a gente sente. Então, se a gente fala determinadas coisas, por exemplo, se eu dissesse para as crianças, se for para ficar falando, nunca mais vem aqui. É claro que elas vão ficar assustadas, estou brincando, mas não faz não. Mas, se a gente age de determinadas formas, as pessoas se sentem o quê? Ameaçadas, se sentem tristes, maltratadas, quando na verdade isso é para o bem. Então, se você está num ambiente que as pessoas estão falando, e você quer falar, você levanta a mão. Eu aprendi isso quando eu era pequeno, da idade de vocês. A gente também. Não é? Na escola não fala porque eu não. Isso, tá vendo? Você fez isso agora? Aí, tá vendo? Mas a partir de agora vai fazer. Tá vendo? Então, isso, mas a gente está falando isso para ensinar. Por quê? Porque a gente também se esquece muitas vezes. E a pessoa diz, não faça assim. É verdade, esqueci. Né? E às vezes também a gente voluntariamente está errando. E uma pessoa que chega do seu lado e diz, não erre, é o seu amigo, o seu melhor amigo. Porque as consequências dos nossos erros virão mais cedo ou mais tarde. Né? E as pessoas que não estão te ajudando a serem uma melhor versão de você, é porque não te amam. É porque te ajudar dá trabalho. É por isso que as pessoas não se ajudam, porque dá trabalho. Então, como a gente falou aqui, cuidar, disciplinar, faz parte do amor de Deus, desse atributo de Deus que é o amor. Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. Então, quem é que o Senhor corrige? Quem ama. E agora, no versículo 6 ainda, e açoita qualquer que recebe por filho. E agora a correção ainda é no nível mais alto. Açoitar aqui fala de correção no nível físico. Então, o Senhor corrigindo fisicamente aquele que ele recebe por filho. Por que aqui recebe? Porque nós não nascemos como filhos de Deus. Por exemplo, por mais que a gente identifique bebês como seres inocentes, eles não são inocentes. Eles apenas não começaram a demonstrar
acerca do pecado que está neles. À medida que eles forem crescendo, eles vão vivendo de uma forma carnal, né? E existem vários estudos filosóficos que para a gente não tem essa importância toda, mas que apontam para essa realidade, que o ser humano, ele é mau. Então nós nascemos com uma inclinação à prática das coisas erradas. E para que a gente faça diferente, precisamos ser ensinados. Por exemplo, para uma pessoa ser analfabeta o resto da vida, eu preciso fazer alguma coisa? Mas se eu quiser que a pessoa aprenda a ler, o que eu faço? Você já sabe ler? Uhum. Você sabe ler? Você sabe ler? É porque tem problema de vista. Eu faço não, trouxe o óculos. Então, para que alguém leia, o que é que precisa? Ser alfabetizado. Aí você vai aprender, né, o alfabeto, você vai aprender as letras, você vai aprender as palavras. Então, se a pessoa não for, para a pessoa ser alfabetizada dá trabalho? Dá. Você já tentou ser professor? Professor? Tá vendo? Aí. Então, dá muito trabalho. Para você, para crescer uma erva daninha, precisa alguma coisa? Não. Mas para você comer jaca? Precisa tirar os espinhos. Não, precisa plantar jaca. Precisa ter a árvore, que é a jaqueira, para poder dar jaca. Se você tem um terreno que não tem árvore nenhuma, você tem que plantar alguma semente que possa dar fruto, né? Então, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mostrando aqui que a correção de Deus é a disciplina, e a gente vai falar isso se Deus permitir, na confissão de fé, inclusive, é o ponto depois, que é a perseverança dos santos. Então, o que vai fazer com que você não desista quando for disciplinado? A perseverança dos santos, a graça de Deus. Porque muitos desistem quando são corrigidos, porque não são eleitos. Por exemplo, Judas Iscariotes e Pedro, os dois foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Pedro se arrependeu e Judas foi se enforcar. Então, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mostrando aqui até o amor natural. O pai, ele corrige o seu filho. Se ele for um pai, ele não precisa nem ser cristão. Um pai, né, moralmente correto, ele vai procurar educar os seus filhos da melhor forma. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Então, se você é crente, você está debaixo da disciplina de Deus. Se você não está sentindo isso, é porque você não está sendo cuidado, né? Sois então bastardos e não filhos. E é o que a gente já aprendeu. Quando Jesus manda a gente pregar o Evangelho, ele diz: prega o Evangelho a todo filho? Não, ele diz: prega o Evangelho a toda criatura. Porque o que identifica alguém como filho de Deus? Aqueles que creram em Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Então, o Senhor quer que nós sejamos como Ele, santos. Mas santos por quê? Porque Ele é santo. Veja que quando você pega no início de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então aqui a disciplina, ela aparece como essa expressão do amor de Deus. E no último parágrafo desse ponto 6, nós temos uma frase, né,
que vai mostrar como, sem correção, a igreja adoece. Então, se não há correção, a igreja adoece. É o que a gente tem visto, né, em muitos momentos, determinadas, né, anomalias surgirem no meio da igreja, justamente porque a disciplina muitas vezes não está sendo aplicada da forma como deveria. No ponto 7, a gente vai aprender que a disciplina também é uma marca da igreja verdadeira. Então, uma das formas da gente identificar uma igreja verdadeira é a disciplina. Então, veja, por exemplo, como quando uma igreja cresce muito do ponto de vista numérico. As pessoas que ali estão, se são identificadas, inclusive eu queria já lembrar, porque eu me esqueço, para a gente fazer um censo, né, de quem congrega aqui. De tempos em tempos a gente faz isso, né? Até porque nós temos diásporas. Então as pessoas elas vão, né? E a gente precisa, na verdade, se achar, questões de divisão de tarefas e na própria questão da disciplina. Então, quem é que você vai disciplinar? Quem é ovelha, quem faz parte do rebanho. Se a pessoa não se identifica como parte do rebanho, ela não vai ser disciplinada nesse sentido, né, de educação, de crescimento em santidade. Então, a disciplina é uma marca da igreja verdadeira. De maneira que uma igreja que não disciplina, deixou de ser igreja. É como a gente já aprendeu. A igreja que não disciplina é uma igreja que está enferma, é uma igreja que está doente. E a tendência é se desviar e se esfriar do Senhor cada vez mais. Seguindo ainda aqui, né, nosso ponto, eu estou tentando seguir junto com vocês. O último ponto, o último parágrafo do ponto 7, a disciplina protege a credibilidade da própria confissão de fé da igreja. Então, se nós afirmamos que esses pontos, né, que estão presentes na nossa confissão de fé são centrais, são inegociáveis, é preciso que a gente se coloque em defesa deles. Então, imagine que você tem pessoas no meio da igreja, eu acredito que não é o nosso caso, mas que não acreditam, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados, não acreditam na substituição, pelo contrário, a pessoa acredita, né, que o ser humano é bom, e aí faz a sua escolha quem quer, e essa pessoa começa a disseminar esse tipo de ensino herético no nosso meio, né? Então isso precisa ser combatido. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse assunto também em outro momento, né? Então aqui a disciplina protege a credibilidade da própria confissão de fé da igreja. Ela diz na prática que a doutrina não é um enfeite do púlpito. Então o que a gente fala aqui no púlpito não é para criar em vocês apenas conteúdo intelectual, mas é algo que deve nortear a nossa vida, que deve fundamentar as nossas escolhas diárias. Então, se você percebe que pessoas, né, que se professam cristãs no nosso grupo estão agindo abertamente de uma maneira contrária àquilo que nós escolhemos voluntariamente, né, confessar como verdade negociável, é preciso que haja uma tentativa de correção nessa pessoa. Senão, a gente vai dizer que essa pessoa não faz parte do grupo, né? Como nós já aprendemos aqui. Então, o ponto 8, o propósito, né? Ou os propósitos da disciplina, né? Por que a disciplina deve ser feita, né? Quais são os vários propósitos? Primeiro, é restaurar o pecador. Então, longe do que as pessoas pensam, que é voltar de castigo, agredir, brigar, né? Ou demonstrar que um grupo está certo e que o outro grupo está errado, a disciplina, como propósito principal, é restaurar o pecador. O alvo primário, né, é justamente corrigir a pessoa que está no erro. Então, como a gente já aprendeu em Gálatas 6:1, quando estudamos, né, corrige o seu irmão com espírito de brandura. O segundo propósito da disciplina é preservar a pureza da igreja. Então, a igreja não é chamada para ser moralmente impecável, mas ela não pode normalizar o pecado. Então, nós podemos cometer, né, falhas,
e vamos confessar e deixar, como já aprendemos essa orientação em 1 de João. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, não se esqueçam, nós temos um advogado que intercede por nós diante do Pai. Então, nós somos chamados a preservar essa pureza da igreja. Terceiro propósito da disciplina, proteger o testemunho do Evangelho. Então é preciso que a gente deixe bastante claro que nós acreditamos. É como eu já disse, né, sobre o exemplo de Whitefield, que pregou no mundo inteiro, né? E numa das vezes que ele voltou para lá, para o seu país de origem, ele foi chamado a pregar num lugar e de repente se viu um ateu da cidade, conhecido pelo seu ativismo em relação ao ateísmo, indo ouvir uma pregação de Whitefield. E foram questioná-lo, né? Mas você não acredita em Deus, você vai fazer o que lá? Ele disse, eu não acredito, mas ele acredita. Então é preciso que a gente se porte dessa forma. Por exemplo, a gente ensina para os nossos filhos que não podem mentir. E aí os nossos filhos nos veem mentindo. Você acha que a gente tem alguma autoridade para evangelizar nesse cenário? Então, é por isso que a gente vai perceber que muitas pessoas, né, elas acabam destruindo, né, com as suas mãos o que elas tentaram construir com seus lábios. Então, você não é chamado somente para falar a verdade, você é chamado para viver a verdade. E a disciplina, ela é responsável por mostrar se nós estamos sendo corretos ou se estamos sendo contraditórios. Dizemos a respeito de uma coisa, mas vivemos totalmente diferente daquilo que professamos. E quarto propósito, promover temor santo no povo de Deus. Então, por exemplo, quem aqui já teve algum sonho indo para o inferno? Eu já. Tá vendo? É legal? Sabe qual é uma das características mais desesperadoras do inferno? É que ele não tem fim. Então, vários filmes falam de uma pessoa indo para o inferno e consegue sair de lá, né? A própria Igreja Católica vai criar, né, o purgatório como uma terceira via que não existe. Então, você está correndo um sério risco de ir para o inferno. E outra coisa, não é garantia de que as crianças vão ir para o céu por serem crianças. É outra coisa também que a gente não tem certeza absoluta. Então, quando você fala que é promover esse temor santo no povo de Deus, é mostrar que por mais que Deus seja um Deus amoroso, Ele é um Deus também de justiça. Ele tem os seus próprios termos, e se os seus termos não forem atendidos, as consequências irão recair sobre a vida dos desobedientes, dos impenitentes. Quinto ponto, conter o avanço do pecado. Então, por mais que você às vezes nem perceba, o pecado já está crescendo aqui no nosso meio. E não é porque a gente está fazendo alguma coisa especificamente para isso. É como, por exemplo, imagine que você tem um terreno, né? O irmão Calmon, ele é dono de metade de São Felipe, e ele deu para você uma parte, né, da cidade que lhe cabe. E aí você tem aquele terreno. Você foi lá em São Felipe, passou lá final de semana, e aí você, né, capinou, você tirou, e você passou um ano sem ir lá de novo. Quando você chegar lá, você vai dizer, mas como assim? Eu tirei esse mato todo daqui, da última vez que eu vim, como é que está esse mato aqui de novo desse jeito? Porque o mato cresce. Precisa alguém plantar mato? Não, ele cresce, né? A própria natureza se encarrega de fazer crescer o mato, né? Não sei se você já viu, por exemplo, nas vias públicas mesmo, né, que de tempos em tempos elas precisam ser aparadas porque vai se crescendo. E assim é o avanço do pecado no nosso meio. Então nós
mesmo que a gente não esteja querendo, mesmo que nós estejamos supondo que somos todos regenerados, supondo que todos nós queremos viver em santidade com Deus, ainda assim o pecado nos assedia. Ainda assim o pecado está crescendo dentro de nós e vai precisar ser podado, combatido, né? Por isso, quando a gente fala de conter o avanço do pecado, não é no sentido do pecado tolerado, aceito, é no sentido do pecado que a gente luta todo dia. Mas, se nós não lutarmos contra isso, daqui a pouco a gente nem está mais se importando com isso, né? O sexto propósito da disciplina, pelo menos a gente colocou aqui no sentido de ensino, com certeza pode ser que tenha mais em outros lugares, talvez você encontre, honrar a glória de Deus. Então é preciso que a gente honre a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a disciplina, ela gira em torno da reputação de Deus. Se você que é de Deus, se você que diz amar a Deus, não se submete aos princípios claros que ele estabeleceu, como você vai poder convidar alguém para se relacionar com Deus desses termos, né? Então, agora, o nono ponto, né, a gente caminhando aqui, seguindo a apostila, o nono ponto fala dos tipos de disciplina, e aqui é muito importante, a gente já falou que existem, né, algumas formas de se disciplinar. Então, o primeiro ponto da disciplina é a disciplina formativa. Por exemplo, as crianças estão extremamente agitadas agora. Por que a gente não está disciplinando elas no sentido de botar com a cara na parede? Porque é a primeira vez. Na segunda e na terceira já é outra coisa. Essa foi a primeira vez que eles vieram, tiveram ação com a professora. Então, a gente não vai agir de uma forma que não deixe claro que a gente está dando tempo para que eles aprendam. Isso não é só especial para eles, isso é para todos nós. Então, aquilo, nós só podemos cobrar determinadas coisas se nós ensinamos. Então, se a gente não ensina, como é que a gente vai cobrar? É aquilo que a gente até falou aqui. Para que algo bom seja produzido, precisa de esforço. Para que algo ruim seja feito, nada. É só você deixar o curso natural da vida seguir. Então, a mesma coisa, a disciplina formativa é aquela que molda a vida da igreja diariamente. Isso acontece por meio dos ensinos. Então, aquilo você só vai poder cobrar algo a alguém no sentido bíblico se você ensinou. Então, nós não agimos pressupondo que vocês sabem a Bíblia toda. Eu sei que vocês sabem a Bíblia toda, né? De cor, inclusive. Mas a gente não tem esse direito. Então, como igreja, nós ensinamos muito parecido com a sala de aula. Então, qual é o conteúdo que pode ser cobrado do aluno? O que foi dado em sala de aula. Então, o que é que se deve esperar de uma prova de concurso, por exemplo? Aquilo que foi colocado no edital. Então, imagine que você está fazendo uma prova para algum concurso e na prova tem uma questão que não estava no edital, um assunto que não estava no edital. Ali vai ser anulado, porque a banca examinadora não pode te cobrar algo que não foi noticiado para você anteriormente que seria cobrado. Então, assim que a disciplina ela tem esse seu início no ensino. E a gente falava sobre isso, inclusive, depois do culto, que na minha época de faculdade chamava disciplina. Qual a disciplina que você vai pegar? Hoje, né, como a irmã falou, você pega os cadernos, está escrito lá matéria, né? Então, por quê? Mostrando que disciplina está associada com ensino. Eu já disse para vocês anteriormente que a palavra paideia, que é a palavra que fala justamente de você ensinar algo a alguém, né? Então, disciplina formativa é aquela que molda diariamente a vida na igreja.
E o segundo tipo de disciplina é o que a gente está mais acostumado, né, que a gente associar o nome à disciplina, embora na maioria das vezes uma igreja bíblica é mais disciplinada no ensino do que na correção. Porque uma igreja bíblica ela vai ter a sua ênfase em ensinar a verdade. E como já disse, né, o estudioso da Bíblia, o poder expulsivo da verdade. Quanto mais a verdade é apresentada a vocês, mais ela terá o poder de tirar de nós aquilo que não é verdade. Mas existe sim o segundo tipo de disciplina, em que a maioria das pessoas associa somente essa forma como disciplina, que é a disciplina corretiva, que é aplicada quando o pecado e aqui agora, claro. Então, eu não posso supor pecados. Todo mundo vai estar disciplinado aqui porque eu estou vendo que vocês estão pensando mal de mim. Eu estou sentindo agora. Você também. Você está pensando mal de mim, não está? Você está pensando que eu falo demais, que eu já devia ter calado a boca. Olha, você está. Você está. Isso aqui vai dar minha risada. Eita! Você está me achando engraçado? Não. Mas eu sou engraçado, não tem problema não. Não, porque seu irmão era careca. Meu irmão era careca. Rapaz, tá vendo? Eu ganhei até cabelo essa semana. Deus faz isso. Milagres acontecem. Então, a primeira questão aqui da disciplina corretiva é que o pecado que vai ser corrigido ele precisa ser algo claro. Por exemplo, a questão em Coríntios. Era algo que todo mundo sabia. Aquela pessoa estava se relacionando com a mulher do seu pai. Era um fato público. Ele fazia aquilo na frente de todo mundo. Então a disciplina, ela precisa ser um fato claro. Você não pode disciplinar aquilo que você acha. Então a disciplina só pode funcionar dessa forma. É por isso, inclusive, que quando a disciplina está associada a alguém da liderança, tem que ainda você chamar mais gente, para que seja provado que aquele fato ocorreu. E não simplesmente você dizer alguma coisa, né? Como na maioria das vezes as pessoas fazem, achando que não vai ter problema nenhum. Uma vez mesmo, já passei por isso algumas vezes, né? A pessoa, eu pensei que foi assim. Com que fato? Qual foi o fato que fez você pensar que foi desse jeito? Quantas pessoas viram do mesmo jeito que você? Né? Então, outra coisa, o pecado que vai ser disciplinado, ele tem que ser um pecado persistente. Então, quando a pessoa faz algo de errado, você ensina que é errado e você dá tempo para que a pessoa assimile, para que a pessoa se arrependa. Veja, no próprio caso da igreja de Tiatira, que estava tolerando que uma mulher ensinasse coisas absurdas, influenciasse o povo a pecar. Mas o Senhor diz, eu dei tempo para que vocês se arrependessem. Então, a disciplina corretiva, ela precisa estar relacionada com um pecado claro e persistente. E também acompanhada de resistência ao arrependimento. Então, se você apresenta a pessoa, como por exemplo no caso que a gente falou de Mateus 18, falou com a pessoa, 2 testemunhas, depois apresentou toda a igreja, a pessoa insiste em não se arrepender, então você tem que tratar essa pessoa agora como incrédulo. Isso deve ser feito por toda a igreja. É por isso que o terceiro e último passo e fala com toda a igreja. Né? Então, se a pessoa demonstra que quer se arrepender, o que é que você faz? Você ajuda. Então, nesse caso especificamente, você não vai ter que apresentar uma disciplina corretiva, mas mais da disciplina formativa. Eu sei que isso é errado, eu quero parar de fazer isso. Então, você vai ajudar a pessoa, né? Então, uma pessoa que fala muito, o que a gente faz para a pessoa parar de falar? Cola um durex na boca. Oxi. Não é não? Você nunca fez isso, não? Eu faço fazendo zoado.
E se a pessoa quiser que você pare de fazer zoada, você nunca botaram um durex na sua boca? Nunca? Ah, então vai ser a primeira vez aqui. Ela fala muito. É? Então vai ser a primeira vez. A próxima vez, se você falar muito, aí você vai bater o durex. Brincadeira, viu? Mas pode ser, não sei. Então aqui, a sabedoria, né, não pode reduzir a disciplina apenas ao extremo final. Então disciplina é todo o processo que visa o quê? Trazer a pessoa que está em erro para o acerto, né? O arrependimento faz parte do processo também, mas para uma vida correta, que vai ser necessário arrependimento, mas uma vida correta. Não simplesmente o arrependimento, mas aí, como disse João Batista, frutos dignos de arrependimento. Então é o propósito da disciplina, né? Quais são as etapas da disciplina segundo Cristo? E a gente já falou sobre isso, eu vou só repetir aqui. Os princípios foram apresentados quando a gente falou sobre Mateus 18. Então, o padrão mais claro está lá em Mateus 18, que fala especificamente de quando o seu irmão peca contra você, mas fala dessa etapa de como deve ser aplicado a disciplina, né? Qual é o primeiro papel da disciplina? É o confronto com o pecador. O pecador precisa muitas vezes ser avisado que o que ele está fazendo é errado. Então, o que você está fazendo não está certo. É como, por exemplo, imagine que alguém está vindo na contramão. E aí você pisca a luz, ele para do seu lado e diz: olha, essa rua, essa direção que você está vindo é contramão, ela só pode ser uma via, né? Aí a pessoa, obrigado, faz o retorno. Então é você avisar para a pessoa acerca, é o que, por exemplo, acontece na pregação do Evangelho. Como o apóstolo Paulo chegando em Atenas, ele vai dizer: Deus deu tempo para vocês, mas agora, na consumação, no fim dos tempos, né, ele trouxe a Cristo, ele entregou a sua vida por nós, e agora vocês estão sendo notificados que todos aqueles que não colocarem a sua fé em Cristo serão julgados pelos seus pecados. Segunda parte da disciplina fala: se não houver escuta, você chama outras pessoas. Mostre para aquela pessoa que aquilo não é um pensamento particular, que aquilo que não é algo, como muitas pessoas, né, falam: ah, mas fulano está fazendo isso porque ele quer que a gente pense igual a ele. Não. Quando você ensina, e quando eu falo trazer testemunhas, aqui, por exemplo, o que a gente faz aqui. Às vezes as pessoas falam: ah, mas vocês não são ligados a nenhuma denominação, vocês não são ligados a nenhuma convenção, e como vocês estão ensinando isso? Porque eu mesmo ensino que você vai achar em J.C. Ryle, em Spurgeon, em outros autores que são extremamente conhecidos no meio, né, cristão. Então, trazer pessoas como testemunha não significa você chamar uma pessoa simplesmente que está ao seu lado e dizer: ó, tá vendo? Mas é você mostrar que aquilo que você está ensinando e mostrando não é algo que veio da sua cabeça, mas é algo que veio da própria palavra de Deus, e que as pessoas que creem em Cristo acreditam dessa forma desde o começo. É como, por exemplo, você vai mostrar para alguma pessoa que o dízimo é bíblico. Voltando para esse ponto que vocês amam, porque são todos, né, extremamente obedientes. Então você vai mostrar que esse tipo de pregação não é só sua, que esse tipo de pregação, todos os autores comprometidos com a palavra de Deus que vieram antes de nós pregavam e ensinavam da mesma forma. Então a ideia aqui de trazer testemunhas é mostrar para a pessoa que ainda não se arrependeu que aquilo não é algo pessoal, que aquilo dali é um compromisso com Deus, um compromisso, como a gente já viu, com o corpo. Então está sendo ensinado: olha, nós como cristãos sempre pensamos dessa forma. Não é algo que eu estou trazendo, é como o apóstolo Paulo falando em relação à ceia do Senhor aos Coríntios. O que eu apresentei a vocês é o que eu também aprendi. Então eu não estou acrescentando nem tirando nada, é exatamente aquilo que foi ensinado para mim, apóstolo Paulo, que eu estou me ensinando a vocês.
E finalmente, o terceiro e último passo, persistindo a recusa, o caso é levado à igreja. E a igreja aqui no sentido de que é responsabilidade de todos cuidar de todos. Então aquilo que foi feito como um exercício, né, no mês passado, cuidar de uma pessoa, era para lhe mostrar, através da dificuldade de cuidar de uma pessoa, que você tem uma missão muito maior. E aí eu vou dizer como o Senhor falando com Jeremias, correndo com homens, você já se cansou? Imagine se você tiver que fazer o que você tem que fazer, que é correr com os cavalos. Então, se cuidar de uma pessoa para a gente é tão difícil, imagine para a gente fazer a nossa real tarefa, que é cuidar de todos. É responsabilidade de toda a igreja cuidar da igreja. Por isso que não existe biblicamente, eu não vou falar, a gente não tem aqui. Não existe biblicamente grupo de intercessão. Porque é papel de toda a igreja. Eu não posso roubar isso da igreja e colocar isso num grupo da igreja. Não, é papel de todos nós orarmos por todos. E o propósito da igreja é o propósito que todos devem ter, com um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, não pode haver espaços para divisão. Por isso esse sentido aqui de levar para a igreja. Mais uma vez, como eu comecei hoje dizendo, que uma das coisas que prejudica a eficácia da disciplina é quando toda a igreja não se envolve. Então, quando você noticia que tal pessoa não deve mais ser vista como irmão ou irmã, mas deve ser vista como um incrédulo ou incrédula, aí chega, sei lá, 2 ou 3 pessoas que dizem, mas eu acho isso tão injusto, eu acho que isso é uma falta de amor absurda, aí eu vou continuar tratando como eu sempre tratei. Percebeu? É como, por exemplo, pai e mãe. O pai corrige e a mãe descorrige. Em outros exemplos também pode ser diferente. Em outros lugares a mãe corrige e o pai descorrige. Eu já falei com meu pai, ele autorizou. Mas é uma coisa que não deveria ser autorizada, né? Então, para que haja efetividade na correção, é preciso a participação de toda a igreja. E é um dos problemas que a gente encontra, inclusive aqui no nosso meio. Quando fica noticiado, né, que as pessoas que estão agindo de forma desordenada não fazem mais parte do grupo, independente de estar vindo ou não, mas muitas vezes mantém contatos com alguns. E assim, você tratar essa pessoa como irmão ou irmã é um desserviço que você faz a essa pessoa. Porque você está dizendo para essa pessoa, tá tudo bem, quando na verdade não está nada bem, né? E finalmente, a última etapa da disciplina, que é a exclusão. Quarto, se ainda assim houver endurecimento, o faltoso deve ser tratado como alguém fora da comunhão visível. E o que significa fora da comunhão visível? Essa pessoa não é considerada mais como irmão. Esse é um dos motivos, inclusive, da gente fazer, né, um recadastramento dos irmãos da igreja, porque talvez alguns a gente olha e diz, não, a pessoa diz que é irmão, mas não é. E eu tenho eu acredito, né, que isso vai ser feito muito em breve. Até por isso eu estou pedindo que as pessoas façam o recadastramento, né, deem o seu nome tanto para o irmão Edivan como para a irmã Gisele, como foi feito na última atividade, né? Quem achar que é a igreja, né? Quem não achar também, ninguém é expulso daqui, fique tranquilo, né? Mas o tratamento que deve ser dispensado às ovelhas é dispensado. Inclusive está aqui a parábola da ovelha perdida.
justamente mostrando para a gente uma característica da disciplina que a gente não percebe. E aí você pega a ideia de ovelha perdida e associa muito, exclusivamente, a um evangelismo, quando na verdade a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida nem está falando de evangelismo. Não sei se você prestou atenção, está lá. O homem tinha 100 ovelhas. Então aquela ovelha que se perdeu já era ovelha, se perdeu. Ele deixou as 99 em segurança e foi buscar aquela sua ovelha. Fala de propriedade, né? Então, tratar uma pessoa como alguém fora da comunhão visível do povo de Deus, e a gente já falou isso inclusive, quer dizer tratar a pessoa como um incrédulo, alguém que você não vai falar sobre assuntos em relação a discipulado. O máximo que você pode se dirigir a essa pessoa é evangelismo. E mesmo assim, com todo o cuidado de não estar dando pérola aos porcos e nem as coisas santas aos cães. E talvez a gente ache que isso daqui que está sendo dito é muito duro, né? E normalmente a gente pensa assim porque está desconsiderando o tesouro que a gente tem recebido. Então, quando você não vê a preciosidade que você tem, né, talvez você tenha esse tipo de pensamento. Então, o 11º ponto, né, qual é o espírito correto da disciplina? O primeiro delas, a gente já falou, que nenhuma disciplina pode ser considerada bíblica se for feita de forma carnal. Não, mas eu fui lá e exaltei a pessoa. Eu exalto mesmo. Exaltar é colocar para cima, né? Então, a gente exortou, né? Mas exortar tem que ser como sinal de amor e não como sinal de bravura, né? De brabeza. Então a disciplina não pode ser carnal. Já vimos isso em Gálatas 6. Você que é espiritual, corrige com espírito de brandura. Então as características aqui de como a disciplina deve ser exercida, esse é o 11º ponto. Ela deve ser exercida, em primeiro lugar, com mansidão. Quem corrige precisa se lembrar que também é pecador. Então, todos nós precisamos ser corrigidos. Alguns de uma forma mais firme, outros, né, nesse processo de aprendizado, mas a arrogância estraga a correção. Então, quando a gente corrige alguém, a gente nunca tem a sensação de que está falando para baixo. Não, a gente está falando de igual para igual. Somos todos pecadores. Segundo ponto, ela deve ser exercida com humildade. Então, a gente não disciplina alguém porque a gente está num pedestal moral, mas como servo de Cristo. É a nossa obrigação disciplinar. Então a gente não disciplina as pessoas porque nós nos achamos melhores do que elas. A gente disciplina porque é o nosso papel disciplinar, é o nosso papel zelar pela igreja de Cristo. E como já disse, a disciplina é um reflexo de amor. Eu quero que o meu irmão pare de pecar. E muitas vezes eu vou precisar corrigi-lo em amor. Terceiro ponto, a disciplina deve ser exercida com amor real. Com amor real. Ah, pastor, eu faço isso. Nunca disciplinei sem amor real. Comigo é assim, comigo é na verdade, em amor. Então não é um amor sentimental, é um amor comprometido com o bem da alma do outro. Você não quer simplesmente que a pessoa se sinta bem, você quer que a pessoa seja salva. É por isso que muitas vezes a disciplina vai fazer com que a pessoa se sinta mal. Mas isso faz parte do que significa exercer o amor real. Ela deve ser exercida, como a gente já falou aqui, com paciência. Você tem que ensinar com longanimidade, você tem que ensinar com paciência. Na época de meu pai, eu não peguei essa época não. Você sabe como é que você aprendia tabuada?
Hoje nem se ensina tabuada, né? Se ensina tabuada na escola hoje em dia? Ensina? Aí, tá vendo? Agora a gente ensina. Agora a gente dá papel. É, 1 mais 1 igual a 2. Não é assim? 1 mais 2. 3. Né? Então, mas meu pai disse que na época dele, o professor tinha uma palmatória. E aí você ficava assim, com a mão assim, ó. E aí se você errasse, ele te dava um chocolate. Não, meu amigo, era na palmatória. É por isso que os antigos tudo sabem número, meu amigo. Tem um pessoal mesmo que é calculador ambulante. Por quê? Porque não queria apanhar. Então, oh, Deus. A disciplina deve ser exercida com paciência. Então, você tem que ter longanimidade para ensinar. É por isso que uma pessoa que não tem paciência não pode ser professor. A pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ter até uma boa metodologia para passar esse conhecimento. Mas se não for paciente, mas se na primeira vez, né? Se a pessoa fizer isso, nunca vai poder ser professor, né? O professor ele tem que ter essa característica de que o mundo está se acabando e ele está ensinando, né? Deve ser exercida com paciência. Outro ponto, ela deve ser exercida com justiça. Como a gente já falou, a gente não pode se posicionar com parcialidade. Então, isso é errado para tal pessoa, para outra. Então, se é como, por exemplo, como é que você chama uma pessoa que tem problemas mentais e é pobre? Louco! Como é que você chama uma pessoa que tem problemas mentais e é rico? Excêntrico. Né? Você vai dizer que uma pessoa milionária é louca? Não vai. Louca é você que fala isso. Você vai dizer, não, fulano é excêntrico. Não, é doido de pedra. Mas é rico. Então, isso é o que? Parcialidade. Muitas vezes você vê, aqui não, mas você vê como se trata pessoas ricas na igreja e pessoas sem dinheiro na igreja. Né? A pessoa que tem dinheiro, meu amigo, ela praticamente pode mandar no pastor. Ah, pastor, não gostei muito dessa pregação, não. É mesmo, você quer qual? E a pessoa que não tem dinheiro, está errada até que está na igreja. Está ocupando espaço, rapaz. Está dando nada, está retirando, né? Que absurdo. Misericórdia. Não pode ser feita com parcialidade. A disciplina tem que ser feita com o quê? Com justiça. E finalmente, o último ponto aqui, desse ponto 11, ela deve ser exercida com temor de Deus. Então, por que a gente está disciplinando? Porque a gente sabe que o Senhor está no meio de nós. Então, é o nosso papel agir ativamente para agradar a Deus. Muitas vezes a gente age com essa desculpa, né? De que não estamos fazendo porque estamos esperando um tempo. Não, irmão. Tem coisas que não tem tempo não, meu filho. Está errado, está errado. Você imagina se uma dessas crianças aqui se entope com um pedaço de carne. Aí você, não, eu estou esperando o tempo, deixa o culto terminar e a gente desentope. Aí já vai fazer um enterro com o Paulinho, né? Então tem determinadas coisas que precisam de uma atitude imediata. Então você sabe que aquilo precisa ser de pronto repreendido. Outras não, outras você pode dar tempo, deve dar inclusive tempo. Então deve ser feito tudo com extrema cautela e seguindo as orientações pré-estabelecidas pela própria palavra, como a gente já deixou claro aqui. 12º ponto. Quando disciplinar? A disciplina deve ser exercida quando o pecado, e a gente já falou sobre isso, é objetivamente reconhecível à luz das Escrituras. Então, a gente vai disciplinar quem joga lixo no chão? Assim, moralmente falando, jogar lixo no chão não é legal. E biblicamente falando, assim, talvez a gente até pudesse associar com a ideia de cuidar da criação e tal. Mas não está escrito na Bíblia que jogar lixo no chão é pecado. Não, você pode sair. Você quer sair? Pronto, você pode ir. Você não está preso aqui não. Agora eu só vou terminar quando eu terminar, tá certo? Agora se você quiser pode ir.
Inclusive você já saiu e entrou algumas vezes, não foi? Então, pode ir de vez se quiser. Eu não vou brigar não. Também não vou agradecer, viu? Então aqui, a disciplina deve ser exercida de forma reconhecível à luz das Escrituras. Então você tem que dizer que pecado é o que está escrito na Bíblia. Eu acho interessante que a gente fica se perguntando, vem cá, beber é pecado? Não. A Bíblia vai dizer que o que é pecado? Embriaguez. Aí nós ensinamos, com toda a correção, que aquele que não bebe não corre o risco de se embriagar e cair em pecado. Mas imagine que alguma pessoa toma uma taça de vinho. Você vai disciplinar a pessoa porque fez isso? Você pode até fazer, mas não é reconhecidamente bíblico. Você pode até advertir a pessoa no sentido de cuidado, você está brincando com coisa séria. Você vai dar o seu próprio exemplo de não fazer isso. Mas o que eu quero deixar, ainda mais por meio desse ensino tão, tem muito debate em relação a isso, é que eu não posso dizer que uma coisa que não está explicitamente escrita na Bíblia é pecado. E nem posso disciplinar por algo que a Bíblia não reconhece como pecado. Então imagine aqui que o irmão José, não vou nem dizer o irmão José, vou dizer aqui o irmão Mateus, aparece no final de semana com os 2 brincos em cada orelha. Tá na moda, né? Em cada orelha. 2 brincos em cada orelha. Aí a gente vai disciplinar ele? Não, porque não tem isso. Não é muito legal. Não é uma coisa que a gente vai incentivar, é uma coisa que provavelmente a gente vai ficar de olho, porque pode estar aparecendo como indícios de outros pecados que ao seu tempo serão revelados, e quando forem revelados vão ser o quê? Repreendidos. Mas o que eu quero ensinar para vocês aqui é: você não pode disciplinar um pecado que não está escrito na Bíblia. Então, se não está expressamente escrito na Bíblia, você não pode exercer disciplina. Outro ponto, quando é que você deve disciplinar? A Bíblia, a disciplina deve ser exercida quando há falta de arrependimento. Então, quando você fala com a pessoa de que aquilo está errado, mostra na Bíblia que está errado, a pessoa tem a oportunidade de parar, sem necessário de uma correção mais ativa. Então, quando é que a disciplina vai ser feita da forma corretiva, como a gente já ensinou aqui? Quando há falta de arrependimento. Quando a pessoa diz que o que Deus diz como pecado, ela não vê como pecado. Esse é o problema. Então, em vez da gente debater assuntos que não estão claramente na Bíblia, vedados, a gente deveria se ocupar em aplicar na nossa Bíblia, na nossa vida, aquilo que a Bíblia já definiu claramente como certo e errado. Então, por exemplo, alguém tem dúvida que ficar de mal do outro é pecado? Você tem que amar os que te odeiam. Amar os que te odeiam. Você sabe o que é amar os que te odeiam? Está claro isso na Bíblia ou não? Está claro na Bíblia ou não? Amar os que te odeiam. E se uma pessoa fica insistentemente desejando mal a outro, isso é pecado ou não? Pecado. Aí, tá vendo? Então, quando não há arrependimento, a disciplina deve ser exercida. A disciplina também deve ser exercida quando o pecado causa escândalo. Oi? Eu assisto vídeo de Deus. Pronto, depois você fala para mim qual é. Eu vou ver também se é de Deus. Então, aqui, se o pecado, e é o caso específico que a gente já falou de Coríntios, se o pecado está representando escândalo para a igreja, mais um motivo para a gente corrigir urgentemente. Como a gente disse, o propósito é proteger também o corpo. Então, quanto antes a gente começar a correção em algo que está trazendo problema para todo o corpo, melhor vai ser para a saúde do corpo. E finalmente aqui no 12º ponto, ela deve ser exercida quando o erro ameaça a saúde espiritual do corpo. Não só a saúde no sentido visível, mas a saúde também no sentido
e espiritual do corpo, né? Através de divisões e uma série de outras coisas que podem, né, estar ocasionando. Tchau, gente, boa noite, Deus abençoe. Viu? Vai? Fica? Vai ficar? Então, vamos lá, daqui a pouco termina. Agora, o último ponto que eu quero concluir com vocês que fala justamente de quando não disciplinar formalmente. Então, a gente aprendeu aqui quando disciplinar, do ponto de vista bíblico, mas também é preciso que a gente aprenda quando não disciplinar. O primeiro alerta está aqui. A gente não deve avançar numa disciplina formal quando o assunto se trata de uma luta sincera da pessoa e de uma maturidade que a pessoa está passando no momento. Então, você não tem que colocar um fardo ainda maior, mas, como a gente falou, procurar continuar instruindo aquela pessoa que ainda não assimilou. Veja, não houve uma rejeição, houve o quê? O aprendizado está vindo de forma lenta. E você vê isso, inclusive, do ponto de vista da pedagogia, né? Na sala de aula. Então, nem todos os alunos vão absorver o conteúdo na mesma rapidez. Algumas pessoas você vai ensinar uma, duas vezes, elas já entendem facilmente, já tem uma inclinação para aquela área. Outras pessoas vão precisar ser ensinadas mais vezes para poder ter a mesma assimilação. Então, você não deve disciplinar alguém do ponto de vista formal, né, como uma correção em relação ao erro, quando aquilo é, na verdade, ainda um fruto que está em crescimento. Então, segundo ponto, você não deve aplicar disciplina, né, punitiva ou corretiva quando há arrependimento genuíno. Então, a pessoa que se arrependeu, ela não pode cair de novo no mesmo pecado? Não, ela não deve, mas ela até pode. Então a gente não vai agir de forma, né, a corrigir, né, com uma punição quando a pessoa já demonstrou arrependimento. E é o que a gente até já falou em outro momento aqui. Nós não podemos pressupor que aquele arrependimento não é real. Se a pessoa disse que está arrependida e tem demonstrado que quer, né, largar aquilo que é errado e fazer o que é certo, você não tem que se falar de correção para essa pessoa, porque aquilo que é a disciplina já foi alcançado. Que é mostrar para o pecador que ele está errado e estimular nele a vontade de fazer o certo. Terceiro ponto aqui, não se deve formalizar disciplina por questões de consciência cristã. Em matérias secundárias, principalmente em relação a, eu acredito que tem que votar em político B. Não, eu acredito que tem que votar em político C. Quem votar em político B é porque é do cão. E quem votar no C é porque é do quê? Do céu? Né? Então, não. Então, quer dizer que só quem é de tal time vai para o céu? Não? Né? Então imagine que você é brasileiro e torce para a Argentina. Eu não sou. Aí você vai para o inferno. Não. Por quê? Meu amigo, você deveria torcer para o seu país. Mas isso é uma questão sua. Né? Se você, eu gosto de Messi, por isso que eu torço para a Argentina, né? É uma coisa sua. Né? Então, isso fala de questão de consciência, que você não pode disciplinar. Né? Não está falando em relação, como eu disse, algo claro, vedado pela Bíblia. Pelo contrário, é algo que a própria palavra deixa livre para que você escolha e também aceite as consequências da sua escolha. É como a pessoa que votou no político X e agora está arrependido. Né? Você que escolheu. Né? Então, aceite as consequências da sua escolha. Não se deve agir sem provas adequadas. Então, você tem provas de que a pessoa fez o que está sendo atribuído a ela?
Até na justiça dos homens, supostamente, se precisa de prova. Eu, particularmente, estou sendo julgado sem prova nenhuma, né? Mas, né, é a vontade de Deus que seja assim. Mas, segundo, né, a justiça dos homens, não deveria ser desse jeito. Então, você faz uma investigação, o inquérito, né, ele até pode ser feito baseado em indícios, mas a condenação de alguém num determinado crime tem que ser justificado baseado em provas. Né? Não se deve disciplinar para impor preferências pessoais. Isso acontece muito em determinadas igrejas. Tem igreja, irmão, que tem o título de eleitor da pessoa. Não é por acaso que muitas igrejas já se tornaram currais eleitorais, onde os líderes eles negociam, né, com os políticos quantidades de votos. Inclusive, num tempo muito distante, quando essas pessoas ainda não tinham conhecido, né, o meu posicionamento, perguntavam assim: quantos membros tem a sua igreja? Porque a ideia é: como é que eu vou barganhar com você? Né? Se você tiver muitos membros, políticos, né, são dados a políticos a oportunidade de falar no púlpito para pedir voto. Isso tudo, né, é impor preferência pessoal. Então a gente não faz isso, você não disciplina nesses casos. E também não se deve tratar com o mesmo rigor situações que são diferentes. É como a gente já falou, cada remédio é para uma enfermidade. Então, você acha que você vai dar, né, o mesmo tratamento para uma unha encravada e um câncer em estado terminal? Será que é o mesmo tratamento? Então, não. Né? Será que você vai dar o mesmo tratamento para uma pessoa que está com corte superficial, para alguém que de repente está tendo um infarto? Não. Então, você, né, tem que fazer distinção entre pecado e pecado, e tudo tem que haver proporcionalidade. Como a gente já ensinou aqui, o intuito da disciplina não é punir, é corrigir o pecador. E muitas vezes, quando isso não for alcançado, proteger a igreja. Mas veja, corrigir, porque se supõe que esse pecador que vai ser corrigido faz parte da igreja. Mas se ficar claro que ele não faz parte da igreja, do ponto de vista, né, espiritual e confessional, tem que fazer isso em favor da igreja. Né? Então eu queria terminar aqui na noite de hoje e convidar todos nós a uma reflexão. Porque, como eu disse, né, se Deus permitir, a gente vai concluir no próximo encontro. Pelo que falta, eu acredito que no próximo encontro nós conseguimos concluir. Mas é preciso estimular em vocês que a disciplina não deve ser vista como algo feito por um grupo de pessoas. Como eu disse para você, a intercessão está errada, né, nesse sentido de um grupo, mas é papel da igreja cuidar da igreja. É papel também de toda a igreja estar envolvida no processo de disciplina, porque o objetivo é agradar a Cristo, demonstrar amor com a pessoa que está errada e proteger o rebanho, né, de perigos que possam vir a surgir se a disciplina não for feita da maneira certa, no momento certo. Então, que nós sejamos convidados a refletir acerca desse tema, que muitas vezes é um tema que a gente não gosta, é um tema chato, né, para alguns ouvidos, porque a gente está falando, né, de algo que você vai fazer, que provavelmente algumas pessoas não vão gostar e algumas pessoas não vão, né, apoiar. Mas o nosso papel é estimular aquilo que é certo. Vamos orar. Deus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças que estiveram conosco nessa noite. Que o Senhor possa usar tudo aquilo que foi ensinado para elas no momento certo, para a edificação e salvação das suas vidas. Oramos em favor do corpo de
Cristo, que somos nós, que possamos, antes de tudo, Senhor, aprender a julgar a nós mesmos, para que possamos exercer o mandamento que nos foi dado, de julgar os de dentro, porque os de fora Deus julgará. Que nós não nos vejamos muitas vezes acovardados de exercer o papel que o Senhor nos destinou. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Mais uma vez te agradecemos pela noite de hoje e pedimos que o Senhor continue derramando a tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas, para que tudo aquilo que venhamos a pensar, fazer e falar seja para a tua glória. Abençoa-nos como um povo, Senhor, para que venhamos a viver a vida feliz que o Senhor tem para nós, como nos foi ensinado. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Seja assim nas nossas vidas, agora e para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.